Olá, vamos iniciar a nossa aula sobre atenuação pelo método simplificado, também conhecido como NRR-SF. Eu sou o professor Luiz Silva e essa aula faz parte do curso Avaliação e Controle do Ruído Ocupacional. Bom, método simplificado NRR-SF. Esse método consiste em calcular a atenuação do protetor auditivo por meio de um valor único, chamado de NRR, que é o nível de redução de ruído. Então, onde nós encontramos isso? No CAs dos protetores auditivos, nós temos lá no finalzinho do certificado de aprovação essa tabela de atenuação. Nessa tabela de atenuação, nós temos aqui as diversas frequências na qual esse protetor auditivo possui, aqui a demonstração das suas atenuações e o desvio padrão. Toda essa tabela aqui, pessoal, em grande parte, essas primeiras colunas são utilizadas para a verificação do método mais completo, esse método na qual nós utilizaremos banda de oitava. Nós veremos isso também, tá? Nesse método simplificado, nós vamos utilizar somente o NRR-SF. Então, é importante, né, saber, conhecer aqui o método simplificado para justamente selecionar um protetor que tenha uma atenuação que seja eficaz para a exposição na qual o trabalhador está exposto, né? E também para verificar, pessoal, se o protetor auditivo que você já está sendo fornecido, que você já forneceu para o trabalhador, ele tem uma atenuação correta para evitar que esse trabalhador, né, fique doente, tenha ali a sua perda auditiva. E também, é claro, pessoal, para evitar um passivo trabalhista para esse trabalhador. Então, como que eu utilizo esse teste, né, esse método simplificado? Então, em testes de atenuação realizados em laboratório, com pessoas sem treinamento, apenas lendo as instruções de embalagem, obtém-se o NRR-SF, que significa nível de redução de ruído, subject fit, né, teste nas pessoas, no sujeito ali. Então, nesse teste, pessoal, algumas pessoas, em torno de 20 pessoas, são colocadas dentro desse laboratório. Elas recebem uma instrução simples, apenas lendo, né, a instrução que está ali na embalagem do protetor. Ela vai vestir o protetor auditivo e então ela vai ser submetida a um teste, pessoal, para verificar se a atenuação foi atingida. Então, o NRR-SF é o que mais se aproxima do teste nas pessoas, tá bom? Então, como que a gente vai aplicar esse método aqui? O protetor auditivo ele já vem na sua tabela de atenuação, né? Esse valor de NRR-SF a partir desse teste feito com pessoas em laboratório, né? Então, por exemplo, nesse protetor auditivo aqui, nós temos um NRR-SF de 19 decibéis, sem desvio padrão, tá, pessoal? Você vai considerar aqui somente esse nível de atenuação. Então, nós temos aqui um protetor que atenua 19 decibéis. Geralmente, é essa atenuação que vem anotadinha ali, né, nas embalagens dos protetores auditivos, tá? Do NRR-SF. Então, esse protetor tem uma atenuação de 19 decibéis. E como eu aplico essa atenuação aqui na prática, né? Então, a aplicação vai ser feita através dessa forma. Você vai ter o nível de pressão sonora que vai atingir o ouvido do trabalhador, ou seja, é o nível de pressão sonora que o trabalhador recebe após o uso do protetor auditivo. Então, o nível de pressão sonora que atinge o ouvido do trabalhador vai ser igual ao nível de pressão sonora do ambiente que você avaliou, né? É o resultado da avaliação que você fez no local de trabalho. Então, o nível de exposição no qual o trabalhador está exposto, menos o NRR-SF do protetor auditivo que você selecionou. Esse NRR-SF, pessoal, ele muda de acordo com o modelo do protetor auditivo, o fabricante, né? Então, cada protetor auditivo tem o seu NRR-SF, nível de redução de ruído, subject fit, tá? Então, essa é a fórmula que você vai utilizar. Então, você vai pegar o valor do nível de pressão sonora do ambiente que você mediu, menos a atenuação do protetor auditivo, e você vai descobrir o valor de nível de pressão sonora que esse trabalhador está recebendo. Vamos ver um exemplo, né, uma aplicação desse método simplificado NRR-SF. Então, nesse exemplo, eu tenho o nível de pressão sonora em um ambiente, na qual eu avaliei 96 decibéis. Então, esse é o meu nível de exposição, tá? Daí, pessoal, nós utilizamos aqui, implementamos um EPI que tem uma atenuação, um NRR-SF de 19 decibéis.
conforme, né, o material que nós vimos no slide anterior, né, aquele CA que nós vimos no slide anterior. Como que nós vamos aplicar isso? Então, o nível de pressão sonora do ouvido vai ser igual ao nível de pressão sonora do ambiente menos o NRRSF. Então, o nível de pressão sonora no ouvido vai ser igual a 96 decibéis, que é o nível de pressão sonora no ambiente, menos 19 decibéis, que é o nível de redução de ruído subject-fit do protetor auditivo. Então, o nível de pressão sonora que o trabalhador efetivamente receberá, lembrando que esse protetor tem que ser utilizado durante todo o período e de forma correta, dentro da sua vida útil, é de 77 decibéis, abaixo do limite de tolerância para 8 horas, que é de 85 decibéis. Então, aqui nós temos a evidência de que esse protetor, pelo método simplificado, ele foi bem selecionado e ele é adequado para aquele nível de pressão sonora que o trabalhador está exposto. Finalizamos aqui a nossa aula sobre atenuação pelo método simplificado NRRSF, que é o método mais utilizado atualmente, né, para perícias trabalhistas. Nós utilizamos esse método aqui muitas vezes nos nossos programas de gerenciamento de risco, enfim, nas avaliações de ruído como um todo, né, e quando nós temos que selecionar o protetor auditivo. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Caso tenham ficado com alguma dúvida, envie para o professor. Disponibilizo a todos aqui também as referências bibliográficas que foram utilizadas nessa aula. Muito obrigado e até a próxima aula.